E agora, para conversar com a gente sobre a importância da governança no setor público, vamos convidar o Daniel Catelli, que é procurador federal, assessor especial da Casa Civil da Presidência da República. Seja muito bem-vindo, Daniel Catelli. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite. Para falar sobre esse tema tão importante nesse momento, né? Nunca foi tão importante tratar do tema da governança. A gente vê e percebe que isso é uma das dores dos gestores, né, das instituições públicas. A gente trata aí do ecossistema de justiça e sempre o tema da governança está entre as prioridades sobre os temas que serão tratados, não só a questão de orçamento, gestão, enfim, é um tema super importante. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado por estar conosco mais uma vez, Daniel Catelli. Obrigado, Ademir, pela oportunidade de falar mais uma vez aqui para o Judiciário Exponencial. Daniel? Eu tenho que fazer, desculpa, vocês estão gravando, eu tenho que fazer a fala... Tu já pode seguir. Mas ele corta aqui e ajusta agora, daí tu já pode seguir e depois ele faz o ajuste. Tu vai usar algum material? Eu esqueci de perguntar. Não, só 15 minutos, eu acho que não tem necessidade. Beleza. Então tu pode começar de novo, ele só corta aqui, já ajusta e vamos embora. Gravado tem esse benefício, né? É verdade. Obrigado, Ademir Piccoli, mais uma vez estar aqui presente no Judiciário Exponencial, poder falar um pouquinho sobre governança no setor público. E o tema governança, meus caros, ele por vezes não é muito bem entendido. Governança, às vezes, ela é percebida por muitos na organização como uma outra espécie de controle. Mas governança é muito mais do que isso. Governança é colocar diversos mecanismos, como mecanismos de liderança, de planejamento e também de controle, à disposição da administração, para que a administração consiga obter melhores entregas com vistas a gerar mais valor público ao usuário. E a nova governança pública, ela foca no usuário, ela foca na entrega de serviço. Isso é fundamental. Então, quando a gente fala numa boa governança, a gente nunca pode ter em mente o processo em si. E às vezes as pessoas nos chamam aqui para falar sobre governança e perguntam como eu posso melhorar a estruturação da minha unidade, como eu posso ser um pouco mais transparente, mas elas sempre acabam esquecendo que a governança tem um objetivo, é entregar um serviço com mais valor público para o cidadão. E você que trata muito das questões da inovação, que trata muito da questão do poder judiciário, isso é importante ter em foco. A governança não é um fim em si mesmo, mas é muito comum, como eu digo, é muito comum que a governança seja posta nesses termos, como uma espécie de formalidade para se cumprir, por exemplo, normas de compliance e etc. Mas ela é muito mais do que isso. Ademir, o que eu vejo sobre a evolução da governança hoje é um debate muito esclarecido. E os órgãos do Poder Judiciário têm trabalhado, estão à frente, inclusive de muitos do Poder Executivo, em matéria de governança pública. Existem assessorias especiais, diretores especificamente voltados para esse tema hoje no Poder Judiciário. Mas é um tema que, para quem é do direito, vale a pena estudar, porque hoje a gente tem uma série de instrumentos de consensualidade na administração, e para que eles funcionem efetivamente, como termos de ajustamento de conduta, o famoso termo de ajustamento de gestão, existem uma série de mecanismos que, para que eles funcionem adequadamente, a gente precisa de uma boa governança, de um bom planejamento por trás do emprego desses mecanismos que envolvem a questão da consensualidade. Sem esses mecanismos, a gente vai ter arbítrio,
vai ter falta de uniformidade de regras de aplicação. Então, a governança ela vem com todo um planejamento sobre os critérios de emprego, por exemplo, desses mecanismos de consensualidade, critérios específicos. Então, a governança ela trabalha, inclusive, na aplicação do direito para melhorar esses critérios. Acho que isso é um aspecto fundamental. Eu ouvia antes uma explanação sua a respeito da questão do teletrabalho. Precisa haver um processo de governança adequado para que a gente trabalhe o retorno do servidor, porque isso às vezes não tem sido muito bem compreendido pelos operadores do direito e também pelos próprios servidores e pela própria administração. Por que não, quando a gente fala em retorno, por que não fazer uma pesquisa com os servidores? Porque antes de haver esse retorno, tentar fazer um balanceamento com as respectivas produtividades, verificar também como tem sido a opinião do usuário do serviço com base nessa experiência. Isso é governança. Governança é colocar esses mecanismos de liderança, de planejamento estratégico e também de controle postos em prática para melhorar e aprimorar os serviços prestados à população. Então é isso, Ademir. Numa explanação geral sobre governança, nós podemos colocar esses principais aspectos. Posso te dar uma série de exemplos de órgãos que estão trabalhando com governança, e para você que é da área jurídica, a Advocacia Geral da União tem um trabalho de governança importante. Hoje nós temos, por exemplo, no quesito transparência, a Advocacia Geral da União, basta acessar a página da Advocacia Geral da União, você verá as informações bem estruturadas, acessíveis ao cidadão. A própria Controladoria Geral da União, e como eu te disse, a transparência faz parte do quesito governança. A Controladoria Geral da União avançou muito no portal de transparência, possibilitando o acesso direto de uma forma mais amigável com o cidadão. Então, esses são alguns aspectos que a gente pode colocar da governança das instituições que tem refletido positivamente para a sociedade. Posso falar também sobre o Tribunal de Contas da União, que tem um referencial sobre governança pública muito importante, que já está, inclusive, em 9ª edição, foi agora em dezembro do ano passado, e eles têm um material que pode ser empregado por qualquer instituição a partir daqueles referenciais. Qualquer instituição pode aplicar e montar uma boa governança para melhorar as entregas desses serviços. Isso vale para uma procuradoria, por exemplo, de um município, para uma controladoria de um município. Ali você tem um passo a passo para melhorar isso, para implantar efetivamente a governança. E a gente tem visto hoje, Ademir, todo o trabalho que a gente tem feito ao redor do Brasil, que o tema governança pública precisa avançar muito, em especial nos nossos municípios. Os nossos municípios têm dificuldades, por exemplo, na cobrança de sua dívida ativa, que não tem gerado os valores, os retornos esperados. Falta um pouco de governança, um pouco de seletividade. É preciso pensar sobre esses processos de trabalho. As próprias procuradorias dos municípios são muito deficientes. Então, trabalhar com uma melhor governança no setor jurídico, principalmente nas procuradorias municipais, parece um caminho para entregar serviços melhores para o cidadão, nunca esquecendo que uma boa parte das renegociações da dívida ativa, tanto no Estado, como no município, como na União, é feito por meio das suas respectivas procuradorias. Então, uma melhoria nesse ambiente, uma clareza, um planejamento mais claro, um pouco mais de transparência no acesso à informação poderia, sim, otimizar esses resultados
para o cidadão, inclusive para o próprio ente público, que, em tese, pode até arrecadar mais, facilitando o acesso do cidadão. Então, esses são alguns aspectos que a gente pode indicar como a governança pode melhorar a aplicação, o papel vamos dizer assim, o nosso trabalho como operadores do direito no dia a dia. O foco dela é serviço público. Governança é muito mais do que controle. Governança tem compliance, tem integridade, mas governança tem planejamento estratégico, tem liderança, um acompanhamento claro das políticas públicas, e todo esse conjunto, esse arcabouço de mecanismos, a gente pode considerar como uma boa governança. Temos ótimos exemplos aí. A Controladoria Geral da União recentemente ganhou um prêmio, não só por ter cobrado a governança dos órgãos, mas porque ela, dentro de casa, fez um bom trabalho. Governança significa também simplificação. Não podemos ter alta complexidade organizacional, porque isso já se demonstrou que a alta complexidade também gera problemas de implementação. Então, metas claras, metas simples, podem ser monitoradas, e o que não se consegue medir, não se consegue efetivamente implantar depois. É mais ou menos isso, meu caro Ademir Piccoli. O Daniel, essa é a governança. Muito legal, existe uma certa confusão de conceito, e foi bom que tu foi bem didático, esclarecedor. Dentro de uma instituição que ainda não criou uma área responsável, qual é a localização adequada dentro da instituição? É uma assessoria especial? Tem que estar ligada à alta administração para a instituição que ainda não se atentou e que quer dar os primeiros passos em direção a organizar a governança da sua instituição? Por onde começar e qual assim os primeiros passos? Perfeito, Pico. É muito comum as instituições hoje criarem coordenações gerais, departamentos que tratam de governança. E esses departamentos eles precisam sim estar vinculados à alta administração. Nós temos um decreto federal, que é o decreto 9.203 de 2017. E ele coloca a alta administração, como os comitês internos de governança também, como os grandes responsáveis pela implementação da governança nos respectivos órgãos. Sua colocação foi muito pontual e perfeita. Qual é o locus adequado? E onde eles precisam estar perto de quem esses órgãos de governança? Eles precisam estar próximos e com envolvimento direto da alta administração. Porque governança, ela parte muito, isso já está demonstrado por estudos, sem a participação da alta administração, nós não conseguimos efetivamente, não só implantar, mas também não conseguimos uma cultura de boa governança na instituição. Isso já está demonstrado por estudos, tem estudos da OCDE, tem estudos do Banco Mundial, parece algo simples, mas se não for a tese da governança não for apadrinhada, vamos dizer assim, pela alta administração, nós não conseguiremos efetivamente mudar a cultura organizacional de uma instituição, fazendo com que ela decida baseada em evidências, e nós partiremos sempre para subjetivismos, para colocar planejamentos estratégicos de papel, que é o que a gente chama, que acontece, planos de integridade de papel, que servem apenas para manter uma formalidade, para que a instituição possa demonstrar que ela tem esses planos, mas isso não tem efetividade, não muda a cultura organizacional, não altera a realidade. Por isso que a governança só funciona se houver uma conscientização da alta administração acerca da importância da sua aplicação. Muito obrigado, Daniel Catelli, obrigado pela tua contribuição. Realmente o tema ele daria para a gente permanecer por mais uma hora, ou mais, sei lá, 1h30, 2 horas, porque ele envolve muitas áreas dentro da instituição, ele conecta várias pontas, né,
de uma gestão, e principalmente a gestão pública, que a gente vê, vem evoluindo em relação à comunicação, à transparência, à governança, mas a gente precisa publicizar, a gente precisa mostrar os bons cases. Que bom que tu deu boas referências para quem quer conhecer uma jornada, quer conhecer um bom exemplo, porque isso é muito bom. Melhor do que falar é mostrar um exemplo, né? Porque as pessoas podem se inspirar, podem, por que não copiar, né? A gente não precisa reinventar a roda. Se alguém já fez e fez bem feito, por que não? Né? É a partir de onde alguém já chegou. A gente conquista tempo com isso, ganha etapas, economiza dinheiro. É muito legal. Para concluir, então, se tu quiser dar 3 dicas para a instituição que é organizar a governança, e a gente fecha o nosso bate-papo aqui. 3 dicas, meu caro Ademir Piccoli. A primeira, eu vou utilizar o seu exemplo, algo que eu sempre falo nas minhas palestras. Não invente. Conheça boas práticas. Siga pelos passos daqueles que já chegaram onde você quer chegar. Esse é o primeiro passo. Temos bons manuais, temos guias, temos cartilhas para a implementação da governança. Se abebere desse conteúdo, conheça esse material, o referencial do Tribunal de Contas da União, por exemplo, e o guia da Casa Civil para a implementação de governança são ótimos caminhos para que se comece a implantar uma efetiva governança na sua instituição. Dê seriedade para o planejamento estratégico. Não basta criar o planejamento, ele precisa ser monitorado. Sem isso, ele cai no vazio. O mesmo vale para os planos de integridade. E converse com os servidores. Mude a cultura. Precisamos de cultura de governança. Sem a cultura de governança, com a efetiva participação de todo o corpo de servidores, nós não conseguiremos implantar. Mas, nesse ponto, precisamos da alta administração. Tem que partir dela. O exemplo arrasta. Sem dúvida nenhuma, muito obrigado, Daniel Catelli. Mais uma vez, uma honra contar com a tua presença. Brilhantou aí o nosso dia, nossa jornada. Muito legal. Parabéns pelo teu trabalho aí, inspirador. E o teu conteúdo, tenho certeza que vai ajudar muitas instituições sobre esse tema tão complexo e importante, mas ao mesmo tempo ele pode ser simples quanto à questão da governança. Tem que começar, tem que fazer, e tem bons exemplos para seguir. Muito obrigado. Muito obrigado.